Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Bom estarmos aqui juntos. O Senhor te trouxe a esse lugar nessa noite em especial, porque tem um particular com você. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, permanecer nesse espírito. Amém? Sentir a presença do Senhor nesse lugar. Soberano Deus, em nome de Jesus estamos aqui. Agradecidos ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder expressar ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão através do louvor, através da adoração. Que verdadeiramente todos os empecilhos e barreiras tenham caído por terra e que agrade ao Senhor, ó Pai, no nosso louvor e na nossa adoração. Fica conosco ainda, dá-nos alegria de sermos renovados, fortalecidos pelo Senhor, exortados por Ti, ó Deus, segundo a necessidade de cada um de nós. Fala conosco, usa Teu Filho, usa Teu servo poderosamente para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus oramos, no nome de Jesus te agradecemos. Vem cá, irmão Marcelo, vem cá em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler, irmãos, o texto conhecido e importante sobre a cura de Naamã da lepra. E a gente vai se estender também sobre Geazi atacado da lepra. É uma leitura longa, irmãos, mas, irmãos, fiquem sentados. Se quiser acompanhar na Bíblia, pode. Se quiser acompanhar na projeção também, como os irmãos acharem melhor. E presta bastante atenção, eu vou ler sozinho. É um texto que fala por si e ensina muito, irmãos. Versículo 1 em diante. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu o restaure, um homem da sua lepra? Porque, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa,
Porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficará purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus, do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. Instou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: Vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo. E disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e depositou na casa, e despiu aqueles homens, e foram-se. Então entrou ele e pôs-se diante de seu senhor, e disse Eliseu: De onde vens, Geazi? E ele disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele o leproso, branco como a neve. Graças a Deus, irmãos, pela sua santa palavra. Louvamos a Deus, irmãos, pela sua palavra, pela escritura que Deus nos deixou, porque nela nós cuidamos ter a vida eterna. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, muitas pessoas podem ler, ouvir e dizer: olha que história interessante. Mas não é só uma história interessante, irmãos. Esse texto, esse acontecimento, um acontecimento histórico, aconteceu. Aprove a Deus, pela sua soberania, colocá-lo na Escritura, para nos mostrar como Deus trabalha e para mostrar que Deus é soberano e tem o controle de todos os acontecimentos. Deus não está meramente no controle, mas Ele tem o controle. Deus, Ele é soberano sobre tudo o que acontece. Todos esses acontecimentos que a gente leu e parece que se encaixam entre si, é para Deus salvar Naamã e para Deus condenar Geazi. Deus, Ele trabalha ao longo da história para salvar os que são seus e para condenar os perdidos, para separar o trigo do joio, para tomar o trigo e guardar no celeiro, para tomar o joio e lançá-lo
no fogo ardente. Então, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e para a condenação daqueles que odeiam a Deus. A humanidade, irmãos, está dividida entre joio e trigo, entre o crente e o descrente. E Deus prepara todas as coisas para guardar e salvar aquele que crê e para condenar aquele que não crê. Nós vemos, irmãos, no início dessa história, falando sobre um homem que não era da terra de Israel, era um Ciro, e por meio deste Ciro, que era chefe do exército da Síria, Deus usou ele para entregar muitas coisas na mão do rei da Síria. Então Deus já usava soberanamente Naamã, mesmo este não sendo da terra de Israel e nem sendo salvo ainda. Mas Deus se manifestava o seu poder através dele. E através desse homem, Deus condenou Israel e abençoou o rei da Síria, porque Israel naquele tempo era uma terra impenitente. Esse rei que rasgou as suas vestes quando recebeu a carta do rei da Síria, era o rei chamado Jorão. Ele era filho de Acabe. Acabe era aquele rei ímpio do tempo de Elias. Então, a terra de Israel estava mergulhada na idolatria e Deus tratava com eles, condenando aquele povo. Mas mesmo quando um povo é pecador, Deus ainda tem remanescentes no meio dele. Deus ainda tem pessoas piedosas no meio de um povo que não teme a ele. Esse povo piedoso era Eliseu, depois que Elias foi levado ao céu, e alguns profetas que estavam com ele, algumas pessoas tementes no meio de Israel. Mas também existia gente temente fora da terra de Israel, como foi o caso de Naamã. Assim ainda é hoje. Deus salva aqueles que estão na igreja e Deus salva gente fora da igreja e traz eles para a igreja. Então a salvação vem do Senhor e Deus salva quem Ele quer. E fala que esse homem era um homem valoroso, um homem a quem Deus usava, porém leproso. A lepra naquele tempo era quase que uma sentença de morte. Não tinha cura e o leproso ele tinha uma série de restrições porque contaminava e não tinha remédio. E Deus usou uma menina que tinha sido presa lá na terra de Israel e levada para a Síria para trabalhar para Naamã como escrava. E essa menina disse para sua senhora: se eu, meu senhor, que no caso era Naamã, porque ela era escrava dele, estivesse diante de um profeta que tem na terra de Samaria, ele curaria ele da lepra. Então, olha como que Deus usou essa menina, que foi levada como escrava para trabalhar numa terra longe da sua terra. Deus conservou o coração dela temente a Deus, de forma que ela tivesse misericórdia do homem que estava escravizando ela. Deus guarda o coração das pessoas para que as pessoas não tenham raiva e continuem fiéis a Ele, mesmo passando por várias tribulações. Essa menina podia muito bem dizer: que bom que ele está leproso, tomara que morra depressa. Ele me escravizou, me tirou da minha terra e agora faz eu trabalhar como escrava. Mas não, ela mostrou piedade mesmo com quem maltratava ela. E esse Naamã, ele creu na palavra da menina, porque ele já tinha ouvido falar que o Deus de Israel era um Deus poderoso, mas ainda assim ele servia deuses pagãos que tinha na Síria, e ele fez como se fazia naquela época. Ele foi perante o seu rei, aquela pessoa a quem ele recebia as ordens, e disse: me dá uma carta para eu levar para o rei de Israel, e eu também vou levar muito dinheiro, porque essa quantidade de prata aqui é muita coisa, e ali o profeta dele vai me curar da sua lepra. Porque naquele tempo, o rei de uma nação tinha os profetas junto com ele, até mesmo como empregados. Então era tudo junto. O governo era junto da igreja e o rei era junto dos seus profetas. Tanto os pagãos da Síria como os de Israel. Porém, Naamã não sabia que em Israel o rei era ímpio, mas o profeta era temente ao Deus verdadeiro. E eles estavam separados. E quando essa carta chegou para o rei de Israel, ele rasgou a veste e disse: eu não posso dar a vida a ninguém, nem curar ninguém da lepra. E Eliseu era contra esse rei, porque esse rei também era ímpio. E esse rei rasgou a sua veste num sentimento de desespero, sabendo
que estava morto, porque ele não ia conseguir curar Naamã, e assim o seu exército ia acabar de exterminar o reino de Israel, que já tinha sido atacado anteriormente por Naamã e pelo rei da Síria. E o que aconteceu? Todos esses acontecimentos chegaram ao ouvido de Eliseu. E ele demonstrou que assim como Elias tinha sido homem de Deus, ele também era. E ele mandou dizer ao rei: por que você está rasgando as suas vestes? Deixe este homem vir a mim, porque saberão que existe profeta na terra de Israel. Saberão que aqui tem um homem temente a Deus. E toda aquela comitiva que tinha vindo da Síria para o rei de Israel foi até a casa de Eliseu, onde ele com outros profetas estavam, para receber a sua cura. Quando Naamã chegou em frente à casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não recebeu ele face a face, mas mandou um mensageiro até ele, dizendo: mergulha 7 vezes no Jordão e ficará curado da sua lepra. Como a gente bem leu, o Naamã, ele muito se indignou, ele queria mergulhar nos rios que tinha na Síria, que eram muito melhores do que o rio Jordão, e ele também se indignou porque ele esperava que o profeta recebesse ele com honras, mas o profeta apenas mandou um recado. Pensa, irmãos, você vir de uma terra distante, procurando a oração de uma pessoa, essa pessoa nem sai para te receber, mas manda uma pessoa te dar um recado. Então ele muito se indignou. Mas Deus usou aquelas pessoas que estavam junto com ele na comitiva, falar com ele: olha, se o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, você faria. Ele te mandou fazer uma coisa fácil, que é mergulhar no Jordão 7 vezes. Você não vai fazer? Talvez esse servo que estava junto com ele na comitiva até pudesse dizer para ele: olha, pior do que você estava, você não fica. Já está leproso. O rio Jordão pode ser sujo, mas bactéria pior que a lepra não tem. Ele não tinha nada a perder senão a vida. E assim Naamã quebrantou o seu coração, mergulhou 7 vezes e saiu curado. Esse mergulho de Naamã, irmãos, também, ele aponta para o novo nascimento, porque quando a Bíblia fala que ele saiu como menino, isso significa que ele saiu curado da lepra, mas ele saiu uma nova pessoa. Porque Naamã anteriormente ele tinha ouvido falar de Deus, mas ele ainda não tinha sido salvo por Deus. Mas quando ele ouve a palavra do profeta Eliseu, primeiro ele endurece o seu coração, depois ele quebranta, obedece e recebe a sua bênção. Assim acontece com muitas pessoas. Quando a palavra de Deus vem para as pessoas, primeiro ele rejeita, ele endurece o seu coração, mas o Espírito Santo trabalha nele, ele se quebranta, se arrepende e é salvo. As pessoas sempre agem de 2 maneiras quando ouvem a palavra de Deus: ou ele se quebranta ou ele endurece. Os que se quebrantam para a salvação do Espírito. Aqueles que endurecem o seu coração para a condenação da sua alma. Então aquele homem, que era o Naamã, ele voltou até a casa do homem de Deus com o coração cheio de gratidão, mas como ele não tinha muito conhecimento, ele queria fazer como se fazia no paganismo da Síria, queria pagar a bênção, dar muito dinheiro para o profeta Eliseu. E Eliseu não recebeu nem um centavo, mostrando que era homem de Deus, mostrando que de graça ele recebeu e de graça ele estava dando. E esse Naamã aceitou a recusa de Eliseu, ele já estava com o coração quebrantado, porém ele pediu uma carga de uma terra de Israel, porque era a cerimônia da época de oferecer holocausto, para oferecer holocausto ao Deus verdadeiro. Isso mostra que ele já tinha nascido de novo. E ele ainda pediu perdão ao profeta Eliseu, porque lá na Síria, o rei da Síria, ele entrava na casa de Deus para adorar, e certamente ele tocava na mão do comandante Naamã, e ele era obrigado a se encurvar. E o profeta Eliseu, tendo sabedoria e entendendo que era assim que funcionava, disse para ele: olha, vai em paz, o seu coração foi liberto da idolatria, agora você serve ao Deus de Israel. Mas o profeta Eliseu tinha um aprendiz de profeta, um servo junto com ele, que era Joio.
Era aquela pessoa que está na casa de Deus, mas não é de Deus. E ele, ouvindo toda a história, ele disse: eu vou atrás desse homem. Se o meu senhor, que é Eliseu, recusou a oferta dele, eu vou pegar alguma coisa deste Ciro. Quando ele fala Ciro, ele mostra que ele tinha preconceito contra o povo da Síria. Então ele falou: olha, esse Ciro, essa pessoa que a gente não gosta dele, veio, recebeu uma bênção e ainda vai embora sem deixar nada de bom para a gente, eu vou atrás dele e vou pegar alguma coisa. E Geazi foi atrás dele, contou uma mentira, uma história falsa, recebeu dele 2 ciclos de prata, ele tinha pedido 1 e acabou recebendo 2 talentos, porque Geazi estava com o coração cheio de gratidão pela bênção que tinha acabado de receber, voltou para sua casa, e depois que ele voltou para sua casa, o profeta Eliseu questionou ele, e ele disse o quê? O seu servo não foi nem a uma parte, nem a outra. Isso daqui, irmãos, lembra mais 2 pessoas da Bíblia que foram questionados por Deus e mentiram diante de Deus. Primeiro, Adão. Depois que ele pecou, ele se escondeu de Deus e jogou a culpa para Eva. A mulher que o Senhor me deu é quem me fez comer do fruto da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também aponta para Caim, que depois que ele matou o seu irmão, Deus questionou ele: cadê o seu irmão? Ele ainda foi grosseiro contra Deus: sou eu por acaso guardador do meu irmão? Sou eu vigia do meu irmão? Então Geazi agiu da mesma maneira, coração duro, ele pecou e não quebrantou. Aquele que peca e arrepende alcança a misericórdia de Deus. Aquele que peca e endurece o coração recebe a condenação de Deus. E o profeta Eliseu questionou a ele mais uma vez, disse que a ordem não era para pegar nada do Ciro, Naamã, e ainda deu a condenação a ele. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu ele diante dele, leproso e branco como a neve. E a lepra naquele tempo, além de humanamente falando, era uma condenação de morte, espiritualmente falando, era símbolo do pecado. Por isso que Jesus curou muitos leprosos, para mostrar o quê? Que Jesus veio libertar o ser humano do inferno e do pecado. A ordem correta é do pecado e do inferno. E as pessoas que não se rendem ao Senhor Jesus estão condenadas ao pecado e ao inferno. Por isso que Jesus curou tantos leprosos, e ainda hoje Jesus cura do pecado e Jesus cura da condenação eterna. Jesus está pronto para perdoar e para levar para o céu. E diante, irmãos, dessas 3 pessoas centrais dessa história, Eliseu, Naamã e Geazi, a gente pode aprender 3 coisas também. Primeiro, um verdadeiro homem de Deus, que foi Eliseu. Segundo, um homem que se converte, que foi Naamã. Naamã é como se fosse cada um de nós, quando nós nos convertemos diante de Deus. E o terceiro e mau exemplo é daquele que está no meio do povo de Deus, mas não é de Deus. É o joio, é aquele que vai ser lançado no fogo eterno. Eliseu, ele é um bom exemplo, irmãos, e ele é um tipo de Cristo. Ele tipifica a pessoa de Cristo. Por quê? Porque é aquele que através de Deus, que através dele, Deus salva as pessoas. E a primeira característica, irmãos, que nós aprendemos de Eliseu e devemos aplicar na nossa vida, é que Eliseu, ele era cheio do poder de Deus. Diante de uma situação que o rei de Israel, o rei Jorão, estava vivendo, que ele não tinha mais saída, Eliseu deu a saída para ele, e com autoridade e poder vindo da parte de Deus, estava pronto para resolver aquele problema. Ele disse: saberá que há profeta em Israel. Será que nós estamos tão próximos de Deus ao ponto de poder agir também dessa maneira? Se vir alguém de longe buscando uma oração, buscando um conselho, pedindo alguma ajuda, a gente está pronto para entregar uma ajuda, um conselho e uma oração da parte de Deus? Como homens e mulheres de Deus, a gente tem que estar íntimos com Deus a tal ponto de estar prontos para ser usado por Deus em todo momento e principalmente quando não tem mais saída, que foi o caso daquele rei quando Naamã veio para ele. Porque Naamã veio praticamente isso: ou me cura ou morre. Mas havia profeta
em Israel. Então, uma característica que nós aprendemos de Eliseu é: ele era cheio do poder de Deus. Uma segunda coisa boa que nós podemos aprender de Eliseu, irmãos, é que ele era simples. Ele não se admirava com a fama de quem o procurava, porque Eliseu era um homem de Deus e ele sabia o que estava acontecendo. Quando Naamã chamou de fora da casa dele, ele sabia que era um dos principais homens da Síria, mas ele não se encantou com isso. Ele agiu como agiria com uma pessoa pobre que não tinha nada. Ele mandou a palavra de Deus para ele através de um mensageiro e apenas isso. Nós também, irmãos, como pessoas de Deus, a gente tem que atender e cuidar das pessoas sem distinção alguma. Não interessa se é um morador de rua ou alguém muito rico. Devemos tratar todos com igualdade. Deus não aceita quem faz acepção de pessoas. Devemos abençoar a todos, independente da sua condição financeira. E a terceira característica de Eliseu, irmãos, é que ele não estava interessado em cobrar pela bênção de Deus. E isso não significa que Eliseu não precisava. Se a gente olhar o contexto de Israel naquela época, Israel já tinha sido invadido pela Síria pela primeira vez. Israel estava em miséria. E a gente vê mais adiante aqui no texto que a situação de Eliseu, financeiramente falando, era ruim. A gente vê que Eliseu morava num lugar que era apertado, porque os profetas que estavam junto com ele mais à frente falam com ele que o lugar que eles habitavam era apertado. Eliseu vai cortar madeira para aumentar o lugar que ele morava, não tinha machado, teve que pegar o machado emprestado, o machado caiu na árvore e ele não tinha dinheiro para comprar outro. Ele teve que fazer o milagre do machado subir na água para devolver para quem ele tinha pego emprestado. Então, não significa que Eliseu tinha rejeitado o dinheiro porque ele tinha muito, pelo contrário, ele não tinha, mas como ele tinha o poder de Deus e ele sabia que de graça ele tinha recebido, de graça ele tinha que dar, ele não cobrou pela bênção que ele deu. Poucas pessoas hoje agem dessa maneira, e o homem e a mulher de Deus têm que agir de forma desinteressada. Isso não significa, irmãos, que a pessoa faça voto de pobreza. Não, é muito bom prosperar, mas devemos prosperar com o trabalho que Deus nos dá. A bênção de Deus não é um material, algo para se negociar e com ela você ganhar dinheiro. Se Deus te usa para fazer alguma coisa, faça para a glória de Deus, mas não cobre por ela. Infelizmente hoje, a gente olha as igrejas por aí afora, igrejas grandes, eles não têm mais a sabedoria de Eliseu, mas eles têm a ganância de Geazi. Eles fazem pelo dinheiro, mas não fazem para a glória de Deus. E Deus, ele nos chamou para fazer tudo para a sua glória e de graça. E assim Deus dá mais graça ao humilde e assim ele consegue abençoar ainda mais pessoas. Então, Eliseu é um bom exemplo de homem simples, não cobrava para exercer a graça de Deus e era cheio do poder de Deus. Naamã, irmãos, também é um bom exemplo, e ele tipifica as pessoas que se convertem a Deus. Primeiro, ele era usado pela soberania de Deus, como a gente vê lá no versículo 1, mas ele ainda não era salvo. Ainda hoje, a gente às vezes vê pessoas sendo usadas por Deus, mas que ainda não são salvas. Então, através dele, o Senhor dera livramento aos sírios. Então, Deus usava ele tinha o poder de Deus em parte, mas ainda não tinha a salvação. Mas ele seria salvo mais à frente. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. Um exemplo de uma pessoa que vai ser salva, irmãos, ainda não é salvo, mas vai ser salvo, é o quê? Ele tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, se ele é salvo, ele fica ainda mais firme. Se ele não é salvo, ele vai entregar a sua vida para Cristo, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar todo aquele que crê. Então ele ouviu a palavra de Deus, ele creu na palavra de Deus e por isso ele foi salvo. Ainda que ele teve que passar por um processo de se indignar primeiro, mas depois ele creu. Então ele
passou pelo mergulho no Rio Jordão, salvou o seu corpo da lepra, mas principalmente salvou a sua alma. Recebeu salvação de Deus. Aquele mergulho era uma tipificação do batismo. E ali ele saiu como menino, saiu como uma nova criatura. E a terceira coisa que nós podemos aprender de Naamã é aquela pessoa que é salva por Deus, ele é grato a Deus. A pessoa, depois de salvo, ele não anda nos caminhos de Deus mais por medo, mas ele anda nos caminhos de Deus por gratidão. O que move o coração daquele que ainda não foi salvo é o medo. O que move o coração daquele que já é salvo é a gratidão. Então ele não obedece por medo, mas ele obedece por gratidão. Ele não faz o que é errado com medo de ir para o inferno, mas ele faz o que é certo, porque ele tem certeza que Cristo comprou a sua salvação e que Cristo tem preparado lugar para ele após a morte. Então o coração do salvo ele é movido por gratidão. Você conhece uma pessoa de Deus porque o seu coração é cheio de gratidão a Deus. Então podemos aprender com Naamã. Primeiro, sabendo que Deus é soberano e sabendo que Deus trabalha na nossa vida e que por meio de Deus e Deus na nossa vida, Deus opera grandes coisas. Então devemos sempre, irmãos, ser sensíveis à soberania de Deus e à maneira que Deus trabalha na nossa vida. Devemos ser sensíveis quando Deus abre uma porta, saber entrar por ela. E quando Deus fecha uma porta, também ser respeitoso à porta que Deus fecha. Não tenta arrombar uma porta que Deus fechou, mas também não deixe de passar por aquela que Ele abriu. Seja sensível ao vento do Espírito Santo, que é a soberania de Deus que move a nossa vida e que vai nos conduzindo de bênção em bênção e de fé em fé. Creia na palavra de Deus como Naamã creu, e seja grato como ele foi. E o terceiro exemplo, que é o mau exemplo, é o exemplo daquilo que nós não devemos ser. A Bíblia, irmãos, ela, principalmente no Antigo Testamento, o Novo Testamento ele é mais doutrinário, mas o Antigo Testamento ele é cheio de exemplos. E os exemplos do Antigo Testamento a gente aprende de duas maneiras. Com a pessoa que é usada por Deus, a gente aprende como ser. E com a pessoa que não é usada por Deus, com o ímpio, a gente aprende aquilo que nós não devemos fazer. Deus ele é sempre glorificado, tanto na vida do crente como na vida do descrente. Na vida do salvo, Deus ele é glorificado por tudo de bom que ele faz e pela salvação que Deus opera. E na vida do ímpio, ele é exemplo para a sua igreja não seguir o caminho dele, e Deus também é exemplo, porque na vida do ímpio, Deus opera a sua justiça. Então Deus ele é justo quando ele salva, e Deus ele é justo também quando ele condena. A gente vê a operação da justiça de Deus na vida do salvo e do ímpio. Deus nunca é injusto, Deus sempre opera a sua justiça, tanto no que crê como naquele que não crê. E quando, irmãos, a gente prega a palavra de Deus, às vezes a gente tem aquele pensamento: se a pessoa creu, a minha pregação foi bem sucedida. Se a pessoa não creu, eu perdi a minha pregação. Não. Se a pessoa creu com a sua pregação, Deus é glorificado porque ele é salvo. Se a pessoa não creu, Deus é glorificado porque nele Deus exerce a sua justiça. Então Deus ele é sempre glorificado, tanto no que crê como no que não crê. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Geazi é o exemplo daquele que não creu. Como eu já disse, irmãos, ele estava no meio do povo de Deus, ele morava na casa de Naamã, ali ele servia de Eliseu, ali ele servia junto com outros profetas, porém ele não era povo de Deus, ele era como joio. Estava no meio do trigo, mas não tinha fruto, não era trigo, estava vazio por dentro. Talvez se Geazi fosse um crente, a história poderia ser Elias, Eliseu e Geazi, mas não foi. Por quê? Porque ele foi ímpio, ele teve o seu coração movido por interesse. Então Geazi é um exemplo, irmãos, para a gente não se escandalizar quando aparece um escândalo no meio do povo de Deus. A igreja de Deus invisível, ela é só gente salva.
Mas a igreja de Deus invisível tem salvo e tem ímpio, tem joio e tem trigo. Então é normal que apareçam escândalos no povo de Deus, assim como apareceu no meio do povo de Israel lá no tempo do profeta Eliseu. Se apareceu escândalo na casa de Eliseu, não vai aparecer escândalo no nosso meio hoje em dia? Isso é absolutamente normal. Infelizmente, enquanto estivermos aqui na terra, o joio vai continuar nascendo no meio do trigo. A segunda coisa que nós podemos aprender com Geazi é que ele era interesseiro nos bens materiais. Eliseu recusou os bens materiais, mas Geazi correu atrás dele para tomar alguma coisa de Naamã. Teve um irmão uma vez que falou comigo, e ele não estava muito errado, não. Ele falou que se no lugar de Naamã tivesse alguns pastores de hoje em dia, se no lugar de Geazi, ao encontro de Naamã, tivesse alguns pastores de hoje em dia, Geazi não tinha levado só 2 ciclos de prata e 2 vestes, não, mas ele tinha levado até o cavalo de Naamã. Infelizmente, hoje tem gente mais interesseira ainda que Geazi. Então, o exemplo de Geazi é para quê? Para a gente não se escandalizar quando aparece algum irmão interesseiro no nosso meio. Isso também é comum enquanto a gente estiver aqui na terra. Mais um exemplo de Geazi que nós podemos aprender é o exemplo da mentira. O crente que quer ter uma vida limpa e abençoada diante de Deus tem que tirar a mentira da sua vida. Parece difícil porque a gente vive no meio de um mundo mentiroso, mas enquanto a gente tiver mentira na nossa vida, a nossa vida, irmãos, não vai para frente. Nem espiritualmente falando, nem materialmente falando, em área nenhuma. A mentira é a pior condenação que pode existir na vida do crente. E faz o crente até não ser salvo, ou se é salvo, acabar se perdendo. E olha como que Geazi, ele era doutor em mentira. Ele inventou uma história que nunca tinha acontecido. Olha a história que ele inventou no versículo 22. Ele disse: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. Isso nunca tinha acontecido. Mas a mentira, como a gente sabe, ela tem perna curta diante de Deus, aí é que ela não existe mesmo. Ninguém engana a Deus e Geazi também não enganou o homem de Deus. Quando ele voltou para sua casa, ele disse a mentira, mas Deus já tinha revelado tudo para o profeta Eliseu. Então a mentira é um grande tropeço. E quem quer ter uma vida abençoada tem que ter uma vida limpa de mentira. E a terceira coisa que nós aprendemos com Geazi é o quê? A condenação, ela chega para aquele que desobedece a Deus. Às vezes demora, às vezes chega de imediato, como chegou para ele. Mas a condenação sempre chega, e sempre chega quando nós somos confrontados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus era o quê? Que o homem de Deus tinha dado para ele? Não tomar nada de Naamã. E ele tomou. E qual foi a condenação dele? A lepra que tinha chegado até ele naquele mesmo momento. E olha o contraste que aqui nós vemos. Naamã recebeu a palavra de Deus, obedeceu e ficou limpo da lepra. Geazi recebeu a palavra de Deus, desobedeceu e foi com o corpo tomado de lepra. Então nós temos 2 caminhos, irmãos. O caminho da obediência e o da desobediência. Aquele que crê e obedece é abençoado e é salvo. Aquele que crê e desobedece recebe em si a condenação temporária e a condenação eterna. Então, podemos pensar de que lado nós estamos. Como a gente cantou aqui antes, nós temos a escolha, vida ou morte. Qual lado nós vamos escolher? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a sua palavra frutifique no nosso coração para a obediência e para a salvação. Ah, mas eu tenho dificuldade de obedecer. Deus dá graça. Deus nos dá a capacidade de obedecer. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, sejamos como Naamã, não sejamos como Geazi. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que a glória do Senhor seja resplandecida em teu rosto.
Que ao olharem para você, vejam a glória do Senhor, vejam a presença do Senhor. Que ao ouvirem você, ouçam a voz do Senhor. Amém? Que você seja sal, que você seja luz nesta terra, na sua comunidade, na sua casa. Que verdadeiramente o Senhor venha se agradar em nós. Quero que você abra os seus olhos agora. Olha para a sua direita e sua esquerda aí, né? Vê quem está perto de você aí. E diga para ele, ó, que a bênção do Senhor corra atrás de ti, te alcance e permaneça. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz. Que Deus abençoe você. Erga suas mãos aos céus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos em o nome de Jesus por tua obra em nossas vidas, Senhor. Pois o teu amor verdadeiramente excede o nosso entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do teu Espírito Santo. Que seja conosco, não só agora, Senhor, mas para todo sempre. Você pode dizer um amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Lembrando aos irmãos, quarta-feira, né, estaremos aqui orando pela sua casa, orando pela sua família, né, orando pelas suas dificuldades, em nome de Jesus. Amém? Que você, meu irmão, mais uma vez, possa ir em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom foi estar aqui com você. Amém?